Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e se cuidando. Gente, hoje nós vamos dar início, né, à continuação lá da nossa aula sobre a Inconfidência Mineira. Vamos dar uma relembrada. A Inconfidência Mineira aconteceu na cidade de Vila Rica, hoje é a atual Ouro Preto, e foi um dos primeiros movimentos, né, na época ainda do Brasil Colônia, que buscava já a separação entre Portugal e Brasil, ou seja, libertar politicamente de Portugal. Também falamos que a Inconfidência Mineira ela aconteceu basicamente, o principal motivo foi a questão dos altos impostos cobrados pela coroa portuguesa sobre a questão da extração do ouro. Né? Então, vocês já sabem que todos os donos de minas, a cada exploração, ou seja, a cada descoberta de ouro, eles tinham que entregar um quinto para a coroa portuguesa, que equivalia a 20% do que era extraído. E não satisfeito, Portugal, que estava com uma grave crise econômica, porque tinha muitas dívidas em relação à Inglaterra, pensou, vou explorar mais ainda. Então, Portugal, a coroa portuguesa, não quis saber que essa exploração, de uma forma desorganizada, poderia também fazer com que o ouro acabasse. Não quis saber. Então, Portugal criou mais um imposto, que foi o imposto que vai desencadear a revolta, né, a Inconfidência Mineira, que foi a derrama. Ou seja, todos aqueles que estavam com impostos atrasados simplesmente teriam que pagar o equivalente a 1.500 quilos de ouro. Então essa derrama aí foi a gota d'água para que ocorresse a Inconfidência Mineira. Antes da gente falar sobre os Inconfidentes, quem eram os Inconfidentes, eu queria só deixar claro para vocês, gente, que a Inconfidência Mineira ela foi considerada uma revolta de elite. O que é a revolta de elite? A revolta de elite é porque, assim, basicamente, todos os envolvidos, a gente vai ver isso agora, vinham de condições financeiras muito favoráveis. Então, na verdade, eles estavam muito mais preocupados com a questão dos impostos do que até mesmo de um fato que ficou de fora da questão vamos assim dizer, da proposta deles. Eles não falaram sobre a questão da escravidão. Né? Eles não exigiram também o fim da escravidão. Por quê? Porque a maioria, a gente vai ver aqui agora, eram latifundiários, né, donos de fazendas, e tinham também um grande número de escravos. Então não foi falado sobre isso. O fato deles terem deixado a questão da escravidão de lado, muito mais preocupados com a questão do bolso deles, tornou a Inconfidência Mineira realmente um movimento de elite. Deixando claro para vocês que a única pessoa mais humilde que não tinha posses era Tiradentes, a gente vai falar sobre ele agora. Então, pessoal, os Inconfidentes eram, em sua maioria, grandes proprietários ou mineradores, né? Padres, pessoas letradas. O mais importante deles, Cláudio Manuel da Costa, que vinha de uma família enriquecida na mineração, estudou em Coimbra, né, uma cidade de Portugal, e foi um alto funcionário da administração colonial. Também foi poeta de um movimento, uma escola literária chamada Arcadismo. Depois nós temos Alvarenga Peixoto, também minerador e latifundiário, ou seja, né, também vinha de grande posse. O Tomás Antônio Gonzaga, talvez o mais rico deles, era escritor, poeta. Ele estudou também em Portugal e tornou-se depois, na volta dele para Vila Rica, juiz. Ele era português, tá, pessoal? Não era brasileiro. Francisco de Paula Freire era um tenente-coronel e comandante do Regimento dos Dragões, tropa militar de Minas Gerais. Então, estava abaixo do governador da província na época. E agora o nosso personagem principal, o Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes, era um filho de um pequeno fazendeiro
Ele tinha grandes habilidades, ganhou a vida como... Ele foi militar, dentista, tropeiro. Para quem não sabe o que é tropeiro, é a pessoa encarregada de guiar o gado de uma região para outra. E comerciante. Ganhou esse apelido porque mesmo sem ter estudado, ou seja, de uma forma regular, se tornado dentista, ele aprendeu o ofício com o tio e padrinho dele, que era dentista. Então, após a morte dos pais, esse tio criou o Tiradentes e ele aproveitou para aprender o ofício de tirar os dentes. Naquela época, pessoal, não havia recursos para tratamento dentário. Então, quando a pessoa tinha uma dor de dente, eles achavam mais fácil arrancar o dente. Não era fácil, viu, gente? Ele exerceu também o posto de alferes. Alferes, gente, é uma patente abaixo de tenente da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, a força militar atuante na capitania de Minas Gerais e subordinada à coroa portuguesa. Bom, então aqui nós conhecemos os inconfidentes e vamos ver agora o que vai acontecer. Quais eram os objetivos dos inconfidentes? Os inconfidentes tinham uma série de propostas para a capitania de Minas Gerais: romper com Portugal e adotar um regime republicano, ou seja, sair do sistema político monárquico e se tornar uma república. A capital seria uma outra cidade chamada São João del Rei. Criar indústrias, lembra que eu havia falado para vocês que Portugal havia decretado que não poderia ter indústrias, fábricas aqui no Brasil. Fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial português, porque, para variar, quem dominava o comércio em Vila Rica eram os portugueses, e adotar o serviço militar obrigatório, que hoje, gente, isso é oficial, né? Todos os meninos, quando estão prestes a completar 18 anos, têm que se alistar, né? Apresentar aí as Forças Armadas. A bandeira do novo país seria um pavilhão que conteria a frase latina libertas quas sera também, que significa liberdade ainda que tardia. Então hoje, essa frase aqui, praticamente é o desenho e o lema da criação da bandeira do estado de Minas Gerais. A revolta deveria ter início no dia da derrama, que o governo programara para 1788, e acabou suspendendo quando soube da revolta, da conjuração. Os planos dos inconfidentes foram frustrados, porque 3 participantes da conspiração procuraram o governador, que chamava Visconde de Barbacena, para delatar, dedar X9 o movimento. Quem foi? Esse aqui, pessoal, Joaquim Silvério dos Reis, é o maior traíra da Inconfidência Mineira. Ele tinha dívidas muito altas com a coroa portuguesa, e aí ele procurou o governador e fez uma troca. Eu vou dedar, o que está acontecendo, quem são os inconfidentes, e em troca ele recebeu o perdão das suas dívidas. O outro foi o tenente-coronel Basílio de Brito Malheiro do Lago e o mestre de campo militar Inácio Correia Pamplona. Mas o principal foi Joaquim Silvério dos Reis, que inclusive ele estava infiltrado na Revolução. Então vamos ver como é que Tiradentes entra nisso. Tiradentes, que havia ido para o Rio de Janeiro com o objetivo de adquirir armas, foi preso naquela cidade no dia 10 de maio de 1789. Após 3 anos, foi processado. Aliás, o julgamento dele foi ridículo, porque praticamente não houve um julgamento correto. Gente, uma outra coisa aqui, todos os inconfidentes, todos eles, foram perdoados. Ou os mais ricos, por exemplo, como Tomás Antônio Gonzaga, eles foram condenados ao degredo. O que é degredo? Eles foram exilados. Falaram, olha, a opção que vocês têm é deixarem o país. Como Tomás Antônio Gonzaga era muito rico, ele foi para uma colônia portuguesa de Portugal, na África, que foi Moçambique, e lá ficou, certo? Bom, quem foi o único condenado e teve como pena a condenação à morte? O mais humilde deles, o Tiradentes, que foi, inclusive ele foi injustamente acusado de ser o cabeça. Ele não era o cabeça da Inconfidência. Mas como era o mais humilde, alguém tinha que pagar o pato. Então quem pagou o pato foi Tiradentes. Ele foi executado no dia 21 de abril, viu, gente? Que é meu aniversário,
Evidente que eu não nasci em 1792, então ele foi condenado no dia 21 de abril de 1792, no Campo de Domingos, no Rio de Janeiro. Gente, é atribuída a ele uma frase que quando ele estava indo para a forca, né, que ele foi enforcado, ele disse o seguinte: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Então ele quis dizer com isso que ele daria a vida pela causa que ele defendia. Muito legal, né? Aí, pessoal, depois que ele foi enforcado, aí vem a crueldade. O corpo dele foi esquartejado, na verdade foi dividido em 4 partes. E foi exposto a... que é execração? Para que todos vissem, né, os pedaços do corpo dele, para servir de exemplo. Pra vocês terem uma ideia, a cabeça dele foi colocada no centro principal ali de Vila Rica, né, no mastro, como para servir de exemplo, ou seja, para que ninguém mais fizesse aquilo. E as outras partes do corpo dele, já que ele foi esquartejado em 4 partes, foi distribuída na estradinha que levava até Vila Rica para servir de exemplo. Então foi uma coisa absurda. Uma outra coisa também é que assim que ele foi executado, gente, a família dele foi excomungada pela igreja. O que é isso? Expulsa, considerado assim nem cristão. Então queimaram a casa, depois destruíram a casa e jogaram até sal, né? Então um absurdo. Ele foi o mais popular entre os conspiradores, embora, como eu acabei de dizer, não foi o idealizador do movimento. Ele não foi quem teve a ideia. Ele teve papel importante porque ele, na verdade, ele tentou expor e propagar as ideias revolucionárias junto ao povo. Quais eram os objetivos dos Inconfidentes? Tinha uma série de propostas para a capitania de Minas Gerais, como romper com Portugal, lógico, né, falava em independência, adotar um regime republicano, nós já falamos sobre isso, criar indústrias, fundar uma universidade em Vila Rica e acabar com o monopólio português. Agora nós vamos falar aqui das curiosidades. Na primeira noite em que a cabeça de Tiradentes foi exposta em Vila Rica, ela foi roubada. E até hoje nunca se soube por que a cabeça dele foi roubada, mas depois encontraram. Tratando-se de uma condenação por inconfidência, ou seja, traição à coroa, os sinos da igreja não poderiam tocar quando Tiradentes foi executado. Afirma a lenda que, mesmo assim, no momento do enforcamento, o sino da igreja local soou 5 badaladas. Como eu falei, a casa de Tiradentes foi arrasada, o local foi salgado para que mais nada ali nascesse e as autoridades declararam infames, ou seja, foram quase que, tipo assim, vocês não... Todos os descendentes de Tiradentes eram considerados infames, ou seja, não eram pessoas de confiança. Agora, uma outra curiosidade. Tiradentes jamais teve barba e cabelos grandes, como a gente vê, né, nos livros didáticos e todas as fotos que se referem a Tiradentes. Como alferes, né, ele era do exército, o máximo permitido pelo exército português era um discreto bigode. Durante o tempo que passou na prisão, Tiradentes, assim como todos os outros presos, tinham sempre, periodicamente, os cabelos e a barba parados, para evitar, inclusive, que houvesse a proliferação e que eles pegassem piolhos. E durante a execução, segundo, né, os historiadores, o Tiradentes estava careca e com a barba feita. Portanto, essa figura dele de cabelo comprido, barba longa, não existe, tá? E até porque eles fizeram a barba, porque poderia até interferir na ação da corda. O que eu queria só acrescentar para vocês? Na verdade, gente, assim que o Brasil se tornou independente do Brasil, que nós vamos falar isso posteriormente, nós precisávamos de uma figura de um herói, né? E aí eles aproveitaram que, como não se tinha nenhum registro de quadro, nada da aparência de Tiradentes, então na época colocaram Tiradentes como Marte e, vamos assim dizer, assemelhando a figura
de Cristo, né? Ou seja, ele com a mortalha, aquela roupa branca, a barba grande, o cabelo grande, né? Como se fosse uma questão do sacrifício, da sua execução. Mas, então, criou-se essa associação da imagem dele à imagem de um sacrifício, né? Então, no caso, assemelhou-se à imagem de Cristo. Mas não, a aparência dele nunca foi barba grande nem cabelo grande, certo? Gente, agora por último, eu queria ilustrar essa aula com uma música que chama Exaltação a Tiradentes, que foi gravada pela grande cantora da música popular brasileira, considerada uma das vozes mais bonitas, que é a Elis Regina. Então aqui vocês têm a letra da música, certo? E embaixo eu coloquei para vocês o link para que vocês possam ouvir a música. Eu gostaria, né, eu não posso obrigar ninguém, mas que vocês prestassem atenção na música, né? É bem interessante e é uma música bonita que foi feita em homenagem a Tiradentes, até para que vocês possam conhecer um pouquinho também dessa cantora espetacular chamada Elis Regina. E aqui também eu coloquei para vocês algumas fotos, né, da atual Ouro Preto, como eu falei para vocês, uma cidade muito bonita e que faz parte do patrimônio histórico da humanidade, ou seja, por todo o valor de história que ela tem, ela é totalmente conservada e existem verbas, né, existe uma proteção para que nada possa ser mudado em Ouro Preto. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e na próxima a gente vai falar sobre uma outra revolta, tá bom? Um abraço e até a próxima.